Olá, estamos começando o Band Eleições, uma série de programas para esclarecer as dúvidas sobre as eleições municipais. Hoje nós vamos conversar com Juliana Brizola, candidata à Prefeitura de Porto Alegre pelo PDT. Bem-vinda, candidata, à nossa série de sabatinas. Olá, para mim é um prazer muito grande estar aqui, Osíris, Macalossi, poder conversar um pouco com vocês e com quem está em casa. Prazer todo nosso. Vamos começar já direto falando do espólio da enchente, porque todos os porto-alegrenses, né, sofreram com isso, as marcas também nítidas ainda na capital. Qual é o seu projeto para dar segurança para a capital, a partir do que existe hoje aí, muros, diques? Qual o projeto de segurança para que não passamos novamente por tudo que aconteceu aí em maio? Então, Osíris, as marcas ainda estão realmente pela cidade. Hoje de manhã, cedo, tivemos lá no 4º distrito e podemos ver, né, as marcas nas paredes dos estabelecimentos. E o que mais me chocou foi ver também que os bueiros continuam jorrando água para fora, né, com a pouca chuva que deu ontem. Isso significa que eles não estão sendo limpos. Então, essa que é uma tarefa essencial e primeira da prefeitura, ela não vem sendo feita. Mas nosso governo, isso vai ser uma tarefa contínua, porque não adianta só limpar uma vez e depois nunca mais limpar, e essencial, né? Então, isso é uma das tarefas da prefeitura mais básica, mas que não está sendo feito. A nossa proposta, ela é bem diferente do que foi o enfrentamento da atual prefeitura. Para começar, nós entendemos que é muito importante a recuperação e a revisão completa desse sistema de proteção, né? Seja dos diques, das casas de bombas ou das comportas. Nós entendemos também que é muito importante que tenham geradores nas casas de bomba, porque quando falta a eletricidade, a gente precisa que elas continuem funcionando, né, para escoar a água. A outra questão é o próprio painel de controle dentro dessas casas de bombas, que nós pretendemos elevá-lo, porque aonde ele está, quando sobe um pouco de água, ele já molha. Nós também entendemos que seria muito importante, porque o atual prefeito, ele não escutou os técnicos, do DEMAI, ele não escutou a Metsul sobre as chuvas, e vieram, né, muito fortes, mas ele também não soube comunicar com a população. Então, a criação de um sistema de monitoramento e alerta para que a gente possa orientar a população, para que a população saiba o que fazer naquele momento, porque houve muita confusão. Teve gente que não sabia se saía de casa, se não saía de casa, se podia tirar depois da água baixar toda aquela memória, né, da sua vida, mas que acabou se transformando num lixo, para fora ou não. E a gente viu vários comandos que foram errados e que só atrapalharam a população. E o que eu disse, né, uma tarefa básica da prefeitura que não está sendo feita e que poderia minorar, sim, o poder das águas, é a limpeza dos bueiros, das galerias pluviais, né? Tarefa básica, mas basicamente seria uma recuperação e uma revisão completa e contínua, né, desse sistema todo de proteção, geradores nas casas de bombas, porque a gente entende que isso vai ajudar muito, e esse sistema de monitoramento. Mas para isso, eu quero deixar claro, porque eu tenho escutado por aí que o atual governo pretende criar uma taxa de drenagem para a cidade. O que eu acho uma grande injustiça, né? Porque as pessoas já sofreram tanto, pagam seus impostos, não tem contrapartida, e depois de tudo que passaram, o governo ainda pensa em penalizar essas pessoas. Nós não vamos criar, apesar de entender que a questão da drenagem também em Porto Alegre é algo a ser encarado com muita seriedade, porque se constrói, se coloca asfalto em tudo que é lugar e não se pensa nesse escoamento da água, né? Candidata, a senhora foi já candidata a vice-prefeito, inclusive numa composição com o Sebastião Melo. Hoje a senhora tem o apoio de partidos como União Brasil e o PSDB. E daí, observando a sua composição partidária de aliança, eu lhe pergunto, já que a senhora é vista por muitos como uma candidata à esquerda, o que a diferencia da Maria do Rosário? Eu não sou esquerda, eu não sou direita, eu não vim para essa eleição para tratar de questão ideológica ou bandeira partidária. Não depois de tudo que a minha cidade, que eu nasci e escolhi para viver, passou pelo que passou. Então, a minha diferença da Maria do Rosário e do Sebastião Melo é que eu não trago Brasília para cá, né? Nós queremos os recursos de Brasília, mas nós não queremos ideologizar
essa eleição, que é uma eleição que precisa pensar o futuro de Porto Alegre. Eu não entendo essa conversa direita, esquerda, eu quero saber do resultado para a população. O que está chegando para a população? Nós não podemos mais admitir 3 mil crianças fora das creches. Isso é ser esquerda ou isso é ser direita? Eu acho que tem gente na direita e na esquerda que defendem que todas as crianças devem estar dentro da creche. É questão de bom senso. A gente acredita que a mobilidade urbana está funcionando em Porto Alegre? Será que tem gente da esquerda que acredita? Será que tem gente da direita? Então, assim, vamos parar com essa bobagem, porque nós precisamos resolver os problemas, enfrentar os problemas. Para isso precisa ter coragem. Para isso a gente precisa também abdicar de algumas questões e sentar na mesa para conversar. Seja com o governo federal, seja com o governo estadual, deixando as nossas diferenças de lado, nos unirmos para resgatar Porto Alegre. Para reconstruir essa cidade que está precisando da união daqueles que podem fazer, que podem resolver. E não ficar de picuinha partidária, porque, olha, a ideologia e as bandeiras partidárias, elas atrapalham muito a vida de quem está precisando. A gente precisa de política de Estado e não política de um governo, porque ela acaba. A senhora tem o apoio do PSDB. Como é que a senhora avalia o governo Marquesan? A senhora considera que o governo Marquesan é diretamente responsável pelo quadro da enchente recente na cidade? Eu não considero que ele seja diretamente responsável, porque ele não é o atual prefeito. Mas claro que ele tem a sua parte de culpa, vamos dizer assim, de responsabilidade, na verdade, essa é a palavra, porque ele governou Porto Alegre. E todos que passaram tiveram agora. A verdade é que a gente tem que cobrar daquele que está, que é o prefeito e que pior, quer mais 4 anos para fazer o que não fez nos últimos 4. Então, quer dizer, essa questão, volto a dizer, a gente também está falando de pessoas quando a gente fala de partido e de política. E tem de tudo, em todos os partidos e na política. Assim como tem jornalista bom, jornalista ruim, advogado bom, advogado ruim, na política tem. Por isso que eu falo diretamente com quem está nos vendo. É um ano muito importante para Porto Alegre. Reflita, investigue, pegue a trajetória, né, dos candidatos e veja se teve a oportunidade de fazer e não fez. Por que será que vai fazer agora? Deixa eu voltar para a drenagem, candidata. O DEMAI já se mostrou ineficaz para esse tipo de contenção ou para o trato do sistema de contenção. Em meio à crise isso ficou bem nítido, né? Lá atrás foi extinto ainda, 2 governos, foi extinto o Departamento de Esgotos Pluviais. Também foi mandado, ou iria ser mandado para a Câmara Municipal, um projeto de privatização do DEMAI. Qual é o seu projeto para essas estruturas? A senhora pretende privatizar o DEMAI, pretende reeditar o DEP, o Departamento de Esgotos Pluviais? Como é que vai tratar essa questão? Bom, o DEMAI, não é verdade que ele não funcionou, que ele não funciona, né? Porque ele avisou a prefeitura, avisou que o sistema não estava tendo a manutenção adequada. Nós temos um corpo técnico dentro do DEMAI extremamente qualificado, que inclusive identificou o que deveria ser feito e não foi feito. O DEP foi extinto, mas também tínhamos lá um corpo técnico extremamente qualificado, que estudou, que fez concurso público e lá estava. Eles foram todos realocados por aí. Nós entendemos que todos aqueles que são servidores do DEP, né, fizeram concurso, que estudaram, que têm as respostas, nós precisamos criar um setor dentro do DEMAI que seja, para não refundar uma estrutura pública que foi extinta, mas nós precisamos dar ouvidos a esses técnicos. Então, nós não vamos privatizar o DEMAI, porque até aqui nós não somos contra a privatização, é importante dizer. Nós entendemos que a população é que tem que dizer se está bom o público ou se está ruim. E o privado é a mesma coisa. O que importa é o serviço ser de qualidade, a tarifa ser justa e os investimentos que são necessários que sejam feitos. Sim. Isso não quer dizer que precisa ser público ou precisa ser privado. Se for privado e estiver funcionando, ok. Agora, se não estiver funcionando, não é só porque é privado que também vai ser melhor para o público. Mas como eventual prefeita da cidade, a senhora vai impor uma linha ou vai estabelecer uma ação política. E dentro dessa ação política está a preservação do DEMAI como uma autarquia pública. Isso. Ou a eventual participação da iniciativa privada. A senhora entende que o DEMAI, constituído como está, ele tem capacidade de universalizar saneamento básico na cidade, com investimento? Eu acredito com vontade política, sim. Aí é uma questão de gestão. Os técnicos do DEMAI, eles respondem ao prefeito. É a vontade do prefeito, porque dinheiro tem. DEMAI fechou o caixa com um lucro de 400 milhões no final do ano passado. Eu queria saber
Onde foi usado esse dinheiro? Porque não foi para limpar os bueiros. E eu duvido que isso tenha sido uma opção dos técnicos do DEMAI. É uma questão de gestão. Fala um pouquinho de educação. A educação passou aí nas páginas policiais anteriormente, como passou também o Departamento Municipal de Águas e Esgotos. E há um déficit, há uma estrutura da educação que foi extremamente atingida em função da enchente, né? Há dificuldade também de creches. Como é que a senhora pretende tratar a educação no município, estabelecer metas para corrigir essas distorções todas? Bom, Osíris, e para quem está nos assistindo, Macalossi, essa questão da educação, tu deves imaginar o quanto é importante para mim. Meu avô, Leonel Brizola, foi o político que mais fez por educação, e isso não é discurso, porque hoje em dia gostam muito de falar sobre educação, mas poucos fizeram quando tiveram a oportunidade de fazer. Eu vou fazer, eu não vou deixar nenhuma criança fora da creche. Eu vou incentivar os anos finais do ensino fundamental, porque hoje cerca de 20% dos nossos jovens de 0 a 16 anos não concluem o ensino fundamental. Há uma evasão muito grande. Nós vamos proporcionar um incentivo através de uma bolsa de R$ 150 para os anos finais, para que eles permaneçam dentro da escola. As creches, nós vamos aumentar as conveniadas, aonde não for possível construir, mas também temos um grande plano de obras públicas, que a gente chama construção civil, desenvolve o emprego, renda, e ainda podemos fazer estruturas públicas das nossas creches e das nossas escolas de ensino fundamental. Agora, tem uma coisa básica para melhorar a educação. A gente sabe, saiu um relatório agora semana passada sobre os índices do IDEB, e Porto Alegre está na penúltima colocação. É uma vergonha dentre todas as capitais. Para nós, que já servimos de modelo, de exemplo. E a qualificação do IDEB, como faz? De várias formas. A infraestrutura da escola é muito importante. Ah, mas para que precisa essa escola? Não precisa? Precisa. Todo mundo tem direito a estudar numa escola que tenha biblioteca, que tenha laboratório, que tenha acesso à tecnologia, informática, esporte. Então, a qualificação dos professores também. A valorização dos nossos professores. Ninguém mais quer ser professor. Não tem uma carreira atrativa. Os professores estão passando por dificuldades, inclusive dentro de sala de aula, com turmas lotadas. Nós vamos propor uma qualificação continuada para os nossos professores e vamos aumentar o piso. E também vamos igualar o piso, porque nas creches conveniadas há uma grande injustiça. Os professores que estão lá não ganham o mesmo salário do professor que é concursado do município. Nós vamos equiparar. Vamos começar, então, com o salário aqui inicial de 20 horas da professora e da nossa professora de R$ 3.000. E, claro, vamos, sim, aumentar as matrículas das escolas de tempo integral. Aquela escola sonhada pelo meu avô Leonel Brizola, professor Darcy Ribeiro, mas que comprovadamente aumenta o índice de qualidade na educação. Onde tem escola de tempo integral, tem o IDEB alto. Agora, mas tem uma realidade, Porto Alegre, o estado também, mas principalmente Porto Alegre, a rede é toda em periferia, boa parte dos alunos vão para a escola, o atrativo é a merenda, é o lanche. Recentemente, o Observatório de Educação aqui da PUC fez uma pesquisa aprofundada, há uma legião de jovens, meninas e meninos de 15 anos que não trabalham e nem estudam, estão fora disso tudo. Como trazer de volta eles para dentro da escola, candidato? Eu até vi essa matéria, né? São os nem, né? Isso. Não estudam, não trabalham, não tem oportunidade. Porto Alegre passou a ser uma cidade que não dá oportunidade, sobretudo para os nossos jovens. Nós estamos perdendo os nossos jovens para Florianópolis, para Curitiba, para São Paulo, porque eles estão tendo oportunidade aqui. É uma cidade que parece que andou para trás. Eu vou repetir o nosso incentivo para que os nossos jovens de 0 a 16 permaneçam na escola, né? Tudo aquilo que eu falei da infraestrutura, valorização do professor, mas essa bolsa incentivo para os anos finais, porque a gente viu que é nos anos finais, 8º ano, 9º ano, que eles estão saindo da escola e não estão voltando. Então, uma forma de incentivar, porque a gente sabe que geralmente são pessoas de periferia e que precisam trabalhar muitas vezes, né? Ou ajudar dentro de casa de alguma forma, que a gente possa manter ele na escola com o auxílio da prefeitura de R$ 150 por mês. Candidata, a senhora no seu programa ou na sua ideia inicial de projeto de governo que está no site do Tribunal Superior Eleitoral, a senhora defende lá a adoção do piso nacional da enfermagem em Porto Alegre.
Eu lembro em 2023 de ouvir o secretário da pasta de saúde falando sobre a aplicação do piso na capital. Isso já não está sendo feito? Olha, ele não está sendo feito. Na verdade, isso é um problema do Brasil todo, né? Se aprovou, mas não se colocou em prática, né? Isso acontece bastante. Mas esse é um tema que eu tenho certeza que preocupa muito, muito demais quem está nos assistindo, sobretudo quem precisa da saúde pública em Porto Alegre. A gente vive a maior crise, né, em relação, por exemplo, a se você precisa fazer uma cirurgia, se você precisa de um exame, você está demorando na fila de 2 a 3 anos. Né? Doenças que eram curáveis se transformaram em doenças crônicas. E não há dignidade no tratamento em Porto Alegre. Né? As pessoas vão para um posto de saúde. Hoje mesmo encontramos na caminhada de manhã uma pessoa que não estava se sentindo bem. O meu vice é médico, né? O Dr. Tiago, vocês conhecem. É uma pessoa muito preparada na área da saúde, que atua na cidade há mais de 30 anos. E ele atendeu uma pessoa que estava passando mal. E ela veio com uma receita do posto de saúde, ela tinha sido atendida, estava com o diagnóstico de uma úlcera e foi na farmácia, né, da prefeitura para pegar os remédios indicados. Remédios simples, de pirona, paracetamol. Não tinha os remédios, não existem os remédios. Ele também mal e mal foi atendido por um médico, porque os postos de saúde também não têm médicos. Nós queremos garantir que no posto de saúde tenhamos um ginecologista, um pediatra e um psiquiatra. Porque é muito importante que no posto a gente já minimize as emergências hospitalares. Então, qualificar os postos de saúde é algo muito importante para nós, porque é o primeiro atendimento, é ali, perto da casa da pessoa. E que ali ela pode resolver. Inclusive, também nós queremos aumentar o horário. A gente sabe que já tem alguns postos que trabalham até mais tarde, mas não é a maioria de Porto Alegre. E aquela mãe que chega depois do trabalho, encontra seu filho doente, ela precisa que o posto de saúde esteja aberto para que ela vá levar. Então, postos de saúde na sua totalidade, abertos até às 22 horas. Candidata, só para reforçar aqui em relação ao piso da enfermagem, que a senhora sustentou, disse que não está sendo adotado na capital como em outras cidades do país. Lembro de manifestações de entidades municipalistas criticando a aprovação do piso, sem entrar na questão do merecimento, mas da viabilidade. Adotando o piso, qual vai ser a fonte de receita? A fonte de receita é a mesma de sempre. O caixa da prefeitura, naquilo que ele tem que pagar, tem que priorizar. Né? Por exemplo, a educação tem uma rúbrica que tem que ser paga. Não tem como fugir disso, é uma lei e tem que ser cumprida. Se for implementada, tem 11 bilhões. A prefeitura tem de caixa, né? Assim, o orçamento. Então, é isso, é prioridade. A senhora está falando do orçamento livre, no caso? Sim, não, estou falando do orçamento livre. 11 bilhões? Isso. Perfeito. Falar de uma cena que é desoladora e uma situação que vai ficar para o próximo prefeito, seja Melo reeleito ou a senhora assumindo a prefeitura. E eu tive nessa região recentemente, que é a situação das ilhas de Porto Alegre, que foram devastadas pela enchente. Há um cenário ali de famílias que moram embaixo das pontes, passando a ponte principal do Guaíba, que moram improvisadas, cidades de lona, totalmente arrasado, não há mais posto de saúde, o posto que está lá é itinerante, né? Há dificuldades de energia elétrica. Qual o seu projeto para essa região? São famílias que historicamente moram ali, mas mantê-las ali na iminência de ter outra cheia, isso acontece? Ser realocadas em bairros de Porto Alegre? Qual é o seu projeto para aquela região? Nós conversamos com as pessoas das ilhas e a gente sente que elas estão se sentindo muito desprotegidas. Na verdade, mesmo antes dessa grande enchente, a gente acompanha que as ilhas sempre sofrem, né? É algo crônico dentro da cidade, não dá mais para continuar como está. Tem que ter muita coragem para enfrentar determinado tipo de problema aqui na cidade de Porto Alegre, né, que já vem de bastante tempo. E é nesse sentido que eu estou me propondo a ser candidata. Eu tenho coragem e estou preparada para resolver. Bom, nós precisamos, em primeiro lugar, conversar tudo com aquelas pessoas, porque, é claro, é uma vida inteira, né? Existe um sentimento de pertencimento daquela localidade, colônia de pescadores, então não adianta simplesmente pegar aquelas famílias e jogar elas num canto periférico da cidade, onde, por exemplo, não tem a menor infraestrutura. Não tem creche, não tem posto de saúde, não tem onde trabalhar, porque se a pessoa foi pescadora a vida inteira, ela precisa ter um outro tipo de renda, um outro tipo de trabalho. E nisso também a prefeitura tem que pensar. A nossa proposta é que a gente comece a conversar, porque o que eu conversei e escuto de lá é que, assim, algumas pessoas já saíram, né? Outras estão lá e querem sair. E tem uma parcela
que ainda quer ficar, sobretudo as pessoas mais velhas, né? Porque ficaram muitos anos, tem todo um apego à situação, mas nós precisamos convencê-las. Agora, elas não são bobas, elas não vão ser convencidas com aquilo que elas estão vendo, enxergando que não vai ser melhor para a vida delas. É um projeto que a gente precisa construir de remoção daquelas pessoas, sim, mas com dignidade e muita humanidade. Isso tudo dentro da prefeitura, tem técnicos, teremos, né, uma equipe técnica extremamente capacitada para que a gente possa identificar uma localidade dentro da cidade, para que a gente possa trazer junto a essas pessoas uma possibilidade de trabalho, para que elas possam ter renda para sobreviver e construir uma infraestrutura. Nós não vamos jogar elas lá num canto como em algum momento já foi colocado, né, de jogar lá para o Porto Seco sem nenhuma infraestrutura. Não, a gente quer dar dignidade a essas pessoas que contribuem para Porto Alegre também, né? Obrigado, candidato. A gente está conversando com a candidata do PDT à Prefeitura de Porto Alegre, Juliana Brizola. Vamos fazer um breve intervalo nesse Band de Eleições. Já voltamos, você fica conosco. Estamos retornando com o Band de Eleições, recebendo hoje Juliana Brizola, candidata à Prefeitura de Porto Alegre pelo PDT. Macalossi tinha uma pergunta engatilhada, por favor, Macalossi. Sim, e ela é política. Vamos Candidata, lá. a senhora publicou nas suas redes sociais um vídeo sobre o seu avô e mencionou ele algumas vezes aqui. O seu sobrenome ainda dá voto? Olha, o meu sobrenome é o meu sobrenome, né? Tem algumas pessoas que gostam de dizer, nossa, a Juliana só vive na sombra do avô. Eu vivo na luz do meu avô, né? Um homem extremamente iluminado, um grande estadista que fez muito por esse estado e muito por essa capital. Por onde eu ando, eu quero dizer para vocês que eu fico até emocionada, na verdade, porque não só recebo abraço, carinho, mas escuto histórias incríveis da passagem do meu avô Leonel Brizola por Porto Alegre, pelo Rio Grande do Sul, a forma dele governar, a honestidade dele, porque vocês sabem, brigou com gente grande, enfrentou os poderosos, foi extremamente investigado e nunca encontraram nada contra ele. Brizola, como alguns dizem, não era só um homem da educação. Ele era um grande visionário, inclusive de empreendimentos. Vocês sabiam, que eu fiquei sabendo há pouco tempo, que ele foi o grande pensador da criação dos supermercados? Olha só. Porque ele privatizou aqui, falavam que ele era contra privatizar, né? Veja bem, ele pensava na população, ele privatizou aqui a central de abastecimento e pensou, olha, esses mercadinhos nós temos que fazer um grande, pensando em baratear para a população. Então, assim, meu avô nunca foi um caçador de votos, né? Ele falava tudo aquilo que ele pensava, tinha muita convicção. Inclusive, não chegou à presidência da República porque foi incompreendido, mas hoje, aonde eu ando, eu vejo e sinto o quanto ele é querido. E isso, para mim, não tem preço. Já falou em andar, vamos falar de mobilidade urbana. Porto Alegre está apegado a um modelo hoje da década de 60 do século passado, que é pneus e diesel, né? As capitais que avançaram e trouxeram qualidade de vida ao transporte urbano têm VLT, BRT, metrô. Nada disso apareceu, nem com a Copa aqui, né? Qual é o seu projeto para a mobilidade urbana? Como modificar, trazer qualidade de vida para o transporte coletivo em Porto Alegre? Bom, a verdade é que Porto Alegre vive uma tragédia na mobilidade urbana, né? Porque desde a pandemia diminuiu as linhas de ônibus e nunca mais retornou. O que a gente vê hoje em Porto Alegre sobretudo nos extremos da cidade, né? Onde são bairros extremamente sofridos e que precisam de transporte público para se locomover, por exemplo, até o centro para poder trabalhar, são lugares longe, onde o aplicativo não funciona, porque não compensa, sai muito caro, isso quando tem o aplicativo. Se você passa nessas regiões, Restinga, Rubem Berta, por volta de umas 7 da manhã, tu vai ver as paradas de ônibus lotadas e quando chega o ônibus é totalmente lotado, não tem dignidade. Nós que somos mulheres sabemos, né, o quanto é difícil e indigno andar nesse tipo de ônibus. Então, não tem como pensar a cidade ainda sem o ônibus. Nós adoraríamos já estar num passo à frente, porque não andamos até lá. Temos que pensar sobre a modernização do transporte público em Porto Alegre. Mas para agora nós precisamos dar dignidade para as pessoas. Então, temos que aumentar a frota,
né? Aumentar essa frota de ônibus, aumentar os horários de ônibus. Nós temos vários modais, né? Mas isso não vai estrangular o trânsito? Não, porque vamos aumentar também o corredor de ônibus, né? Que hoje tem em alguns lugares e a gente já viu que sim, em horários de pico, sobretudo, eles ajudam bastante. Agora, eu não acho que vai atravancar, porque se tu tem um transporte público de qualidade, a pessoa prefere deixar o carro em casa. Assim é na Europa, nos Estados Unidos. As pessoas não andam de carro porque não precisam, porque o transporte público é de qualidade e dá para fazer. Não foi feito por falta de vontade política. Gente, tem que levantar da cadeira e trabalhar. Candidata, deixa eu lhe perguntar sobre um outro tema que está lá no nas suas propostas de governo, um fundo municipal de apoio a micro e pequenas empresas. Como é que esse fundo vai se constituir? Qual que é a previsão de recursos? Qual vai ser o critério de distribuição? Então, hoje a gente caminhava lá pelo 4º distrito, aquela região que tinha sido toda revitalizada, muitos comércios foram para lá, empresas, né? Mais de 1.000 empresas lá, né, foram atingidas. E o que a gente viu lá foi justamente que muitos não receberam auxílio, nem do governo federal, de lugar nenhum. Eles, por eles mesmos, né, se levantaram, alguns não conseguiram ainda. Nós entendemos que a prefeitura deve ajudar porque é uma questão de sobrevida da cidade. São os micro e pequenos, né, e médios que fazem a economia girar, que geram empregos, né, que geram renda. Então, não dar um apoio para eles é querer que a economia da nossa cidade afunde. Então, nós pensamos numa proposta de 50 milhões de crédito para manter o emprego. É subsidiar. Ele vai pegar um empréstimo, né, através desses 50 milhões que vai ter um fundo lá criado, mas ele não vai pagar os juros. Né? É a forma que a prefeitura tem de auxiliar para que se mantenham os empregos. Essa é a verdade, para que a gente não tenha um colapso em Porto Alegre e que a gente ainda perca mais empregos do que já perdemos até aqui. Candidata, a senhora tem uma ampla aliança. Em chegando ao Paço Municipal, quem é que define o seu secretariado? É a senhora ou os seus partidos? Quem define o meu secretariado sou eu, junto com o meu vice, que me acompanha, por óbvio, né? Mas uma coisa eu vou dizer para vocês, a responsabilidade sobre a escolha é total minha. Se der errado, a culpa é da Juliana Brizola. Eu quero que você saiba disso, eu não vou passar pano para a corrupção, como está sendo passado nesse governo. A gente falou aqui tanto de educação e devem se perguntar em casa, de onde a Juliana vai tirar tanto dinheiro? Primeira coisa, eu vou fiscalizar para que não se roube no meu governo. Eu não vou deixar roubar. E não é porque é a secretária que eu vou dizer, mas a culpa não é minha, a culpa é da secretária. Não, a culpa é minha, eu escolhi a secretária. Então eu quero que você que está em casa saiba. Eu vou me responsabilizar por todos os meus atos. E assim, quando tiver o problema, eu vou ser a primeira a aparecer. Não vou aparecer só no fim da tarde. A senhora tem mais 50 segundos agora para a sua despedida final, candidata. Bom, eu quero agradecer a vocês, queridos amigos da Bandeirantes, o Grupo Band de Comunicação, porque dá essa oportunidade, né, que as pessoas, enfim, comecem a refletir. É um ano eleitoral, eu sei que é difícil, a gente tem outras prioridades, né, ainda mais depois de tudo que passamos, mas é importante que você reflita e veja a trajetória de cada um. Eu sou aquela via que quer construir a cidade, não ficar num debate ideológico, sabe, querendo trazer partido para dentro da eleição. Porto Alegre pode muito mais, basta ter coragem e vontade de fazer e muita transparência. Obrigada. Candidato Juliana Brizola, obrigado pela presença conosco. Macalossi, prazer. Conosco também. O Band Eleições vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Voltamos na próxima semana. Olho no voto, olho na Band.